sobre como deve estar a parede na hora de fazer a instalação. E a gente vai se aprofundar nisso, a gente vai ser muito mais claro e muito mais profundo, não é simplesmente, como é que tem que estar a parede? Bom, a parede tem que estar pintada. Pô, se fosse só para falar isso, como eu sempre falo aqui, nem faria live. A gente vai se aprofundar para que tu tenha embasamento técnico. Não vou nem dizer embasamento científico, né? Que eu não sou um cientista. Porém, tu vai ter um embasamento muito mais profundo sobre, talvez até as causas, ou pelo menos quando tu falar com o teu cliente, tu saber o porquê e até como lidar com aquele tipo de situação. Ou pelo menos, ou muito mais do que isso, ou até não ter dúvida do que fazer na hora que tu identificar algum tipo de situação. Porque até hoje eu tenho, às vezes um instalador me liga depois de estar trabalhando há 5 anos e ainda tem dúvidas sobre o tipo de superfície que tem para ser instalado e não sabe como proceder. E eu não vou dizer que é um erro que ele devia saber. Às vezes falta informação, falta conhecimento específico e meu trabalho está aqui para preencher essa lacuna e fazer vocês que estão aí do outro lado fazerem parte dos 5% de instaladores que são referência na tua cidade. Ou se tu está começando, já vai começar acima da média. Eu não quero mais instaladores na média. Quem está na live, quem está aqui, quem quer começar na área dos papéis de parede, sem dúvida vai começar acima da média. Quem é instalador vai sair da média. Eu não quero o cara igual aos outros. Não é confortável para mim. Quem está aqui é um bando de guerreiros. Vocês estão aqui, são guerreiros que querem fazer mais e melhor do que os outros. Tanto é que vocês estão terça-feira, 9h13 da noite, para aprender mais, para ter conhecimento e a gente dá uma brincada, se diverte um pouco aqui, não é uma coisa, oh meu Deus, a parede, o que vai acontecer? Não, a gente fala coisas legais para agregar valor para ti e também para te mostrar a oportunidade que é tu começar nesse negócio, que tem uma mão de obra tão escassa e ela é super valorizada. Dá para dizer que é uma profissão de americano no Brasil. Não precisa ir lá fora querer aprender. Cara, tá tudo aqui. E agora a gente está abrindo esse universo, que dava para dizer que era quase uma seita, era um negócio fechado, tinha gente que nem sabia como é que funcionava, e eu vou estar explicando em detalhes mais para frente, em mais lives, detalhando para quem não entende nada, para quem acha que eu estou falando grego agora, porque eu vou entrar em umas paradas aqui de parede, que eu vou tipo do zero ao avançado. Todo mundo sabe que é um cimento, todo mundo sabe o que é uma massa, uma tinta, tu ouve falar, mas tecnicamente isso aplicado na prática, não digo que tu tem que saber aplicar o cimento, aplicar a massa, aplicar a tinta, mas a aplicação na prática, eu digo assim, quando tu te depara com uma parede, tu precisa identificar como que ela tá, quais são as possibilidades daquilo dar problema, quais são as situações onde tu precisa alterar baseado no teu olho, no toque, no histórico do que o cliente está passando para ti. Por que precisa saber tudo isso? Porque assim tu te torna mais preparado. Porque isso faz até tu fechar mais venda. Imagina tu chegar na frente de um cliente, como acontece muitas vezes, o cliente, tô lendo comentário, o cliente ele faz o seguinte, ele faz perguntas para ti, se tu começa a titubear na frente dele, ele não vai saber e não vai confiar em ti da mesma maneira se tu soubesse com precisão o que está acontecendo. E quando tu sabe que tem uma dúvida que nem tu sabe responder, tu fala com certeza a própria dúvida. Tu vai dizer, pô, isso eu não sei, pode ser isso e pode ser aquilo. Mas tu ficar no sentido de não saber o que dizer, ter que pesquisar, tu começa a perder pontos na hora de fechar um negócio com instalação de papel de parede. Por isso que a gente vai abordar isso aqui agora. Beleza? O meu Instagram tá travando. Se o seu Instagram tá travando para ti, comenta aqui para mim, porque eu tô me vendo aqui noutra tela, no Instagram, e tá tudo embolado, tá toda hora eu travo, não sei se tá tudo bem para vocês, pode se queixar, e se queixar todo mundo se queixa na hora, não tem problema, né? Então bora lá então. O que acontece? A maioria das pessoas tem muito problema na hora de fazer esse tipo de trabalho. Vai executar um trabalho de instalação de papel de parede e acaba acontecendo o quê? Se depara com uma parede, às vezes, que tem brilho, ou às vezes a parede está no cimento cru, ou quem sabe, às vezes está na massa, ou tem algum problema de patologia, e não fica travado, não sabe o que fazer, não tem ideia nem do que falar para o cliente, não sabe, às vezes instala o papel de parede com muito medo, não vai saber se aquele trabalho vai ficar perfeito, por exemplo, não sabe se aquilo ali vai dar prejuízo. Imagina o cara que está começando, por exemplo, segura, o cara que está começando um trabalho, começa a empreender em algo,
e fica preocupado se está no caminho certo para ter resultado. E aí muita gente às vezes começa e eu quero eliminar isso a zero. Zero! É para eliminar. Eu quero, não importa se tu está no nível médio ou avançado, se tu está já há anos trabalhando, eu quero eliminar dúvidas desse tipo. Esse tipo de dúvida não é mais para existir. Tem que ficar cristalino para ti que é instalador. Que tipo de parede que tu tem em mãos? Quais são as possibilidades de ter um problema de uma patologia, por exemplo? E o que tu tem que fazer, como proceder. Tu não pode botar chantilly em cima de um bolo de lama. Beleza? Então esse é o nosso Viver de Papel de Parede ao Vivo. Não esquece, aqui é para te evoluir, para te crescer. Ó, para quem ainda não se cadastrou, vai começar na semana que vem o aquecimento para a nossa jornada do instalador de papel de parede vencedor. Sim, vai começar. Se tu não te cadastrou ainda, no link da bio aqui, ou até nos comentários, tanto Facebook, YouTube, Instagram, a gente vai fazer uma mágica agora sem eu tocar em nada, e vai aparecer esse link para te clicar lá e te inscrever na jornada do instalador de papel de parede vencedor. Lá eu vou te mostrar erros, acertos e o que tu precisa fazer para te tornar um instalador acima da média. Referência, um instalador extraordinário, alguém que é desejado na sua cidade. Não importa se tu está começando, pode começar do absoluto zero, já vai sair acima da média. Beleza? Vamos começar nossa parada aqui. Então não esquece, se tu não está inscrito lá, vai lá, te inscreve. Outra coisa, se tu quiser entrar num grupo do Telegram exclusivo só para pessoas que estão envolvidas nesse ramo do papel de parede, já quer aprender, quer estar envolto dessas pessoas que só absorvem conhecimento, que eu mando vídeos, mando áudios lá exclusivos só para aquele grupo, tu pede aqui que a gente bota o link para te poder entrar no grupo Fora da Curva também. Bom, bora lá então. O que acontece? Vamos pensar o seguinte, tem uma parada que eu preciso já falar de cara aqui, que é o seguinte, ó. Antes da gente falar, por exemplo, Jonathan, o que eu vou dizer para ti lá no final? Eu vou te antecipar o final, mas pega a visão que se fosse por isso só, não teria sentido. A parede perfeita para colocar o papel e a parede que tem que estar pintada. Pô, mas isso aí é muito razoável e todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe, mas tem dúvida. Por quê? Porque tem uma ramificação na volta disso que acaba fazendo com que o cara tenha dúvida, mesmo quando a parede está pintada. Então a gente vai falar aqui do tipo de acabamento, por que aquele acabamento é melhor, ou por que é pior, e qual o benefício, qual o problema que tem em muitas situações. Mas antes disso a gente precisa falar em entender lá atrás quais são as patologias que são apresentadas numa construção civil para que a gente consiga chegar num nível de consciência para te poder entender o que é que está acontecendo e por que tu precisa trabalhar de determinada maneira com tal tipo de papel. Então pensa comigo, a gente tem patologias, pega a visão comigo aqui, ó, as patologias. Patologia é o estudo da doença. Lá vem do grego, lá até eu olhei agora antes aqui, porque eu sempre falava isso e eu não entendia direito o significado da palavra. Então eu trouxe essa palavra até para deixar mais bonito o nosso evento. Então presta atenção, patologia é o estudo da doença. Então, quando algo se manifesta, por exemplo, um problema se manifesta, aquilo em construção civil, por exemplo, aquilo a gente chama de uma patologia. Mas esses problemas não é um problema assim, o cara não veio para trabalhar. Não, são problemas, normalmente são os mesmos. Os dois grandes problemas que acontecem em construção civil. E, Jonathan, mas é papel de parede falando em construção civil? Ou construção civil não é obra? Pois é, tudo que é feito na construção civil, na parte civil, concretagem, a própria edificação, o fechamento de parede com tijolo, assentamento de aberturas, fundação, tudo isso estão preparando o terreno para a gente ir depois instalar o papel de parede. É a nossa base, é o nosso alicerce, é tudo que está lá. Aí depois a gente só vai colocar o papel de parede. A gente não pega no pesado, mas a gente nem vende papel, a gente só instala, mas a gente vai lá e tem que estar tudo ok. E quais são os dois grandes problemas que são apresentados como patologias? Que é os problemas de... Eita. Já começou. Vou comprar canetinha nova, hein? Recalque. Eu não sei se é com L ou com U, mas não importa. Estrutural. E umidade. Isso daqui é os dois principais problemas que tu tem numa obra de construção civil.
E aí a coisa vai longe, a gente pode abrir isso aqui e ficar horas falando. O que é um recalque estrutural que não adianta, não é para o engenheiro, tá? É o papo de instalador, o papo aqui é de pintor, o papo aqui é o cara que coloca a cortina, o papo é que está começando do zero. E agora tu vai lembrar de situações, tá? Quer ver que eu vou fazer tu identificar um recalque estrutural e depois mais para frente eu vou te mostrar a diferença de um reboco na parede fora da norma. O que é um reboco fora da norma? Não foi respeitado o tempo, não foi respeitada as proporções certas e também não foi respeitada a quantidade de água. Porque normalmente a gente fala em proporção, é areia e cimento e tempo de secagem. Às vezes o cara erra muito isso, erra a quantidade de água e aí começa a craquelar o cimento, começa a rachar todo. Isso não é recalque estrutural. O recalque estrutural, basicamente, é o seguinte, ó. Quando tem uma janela, e aí tu já vai te dar de conta, tá? E aí às vezes junta as duas coisas, é a fome e a vontade de comer. E aí já dá aquele problema, o cliente quer porque quer colocar, e o que acontece? Às vezes tu é obrigado a dizer não, ou recusar às vezes, ou se fazer ele assumir a responsabilidade. Então presta atenção, aqui é o seguinte, tem uma janela, beleza? Esse aqui é o clássico que se apresenta em volta de janela, tá? Em janela, a gente tem a janelinha aqui. O que acontece? Quando tu tem um recalque estrutural, e o recalque estrutural é algo previsto, não é algo que não deveria acontecer, tanto é que é uma patologia, tem um estudo desse tipo de doença, na doença da construção civil, né? Estão falando em doença no sentido de problema grave da construção civil, mas nesse caso aqui, o que acontece? Quando tem um recalque estrutural, o que acontece? Tu tem aquelas rachaduras no canto da janela, em diagonal, para os lados. Ou até às vezes, tu pode até ter uma no meio aqui, por exemplo. Isso, às vezes, em casa, tu tem um problema na fundação da casa, que eu não quero entrar no mérito aqui, qual é o movimento que faz para dar aquele tipo de rachadura. A gente pode entrar mais na especificidade, eu não quero chegar tanto. O que acontece? Quando tu tem isso aqui em janela, em diagonal, isso é um recalque estrutural. Agora, tu tem que pensar o seguinte, vamos supor, tu vai colocar um papel de parede na volta da janela. Tu pode ter o recalque estrutural somado ou sendo a consequência com um problema de umidade, porque se rachou a parede, se racha a parede, entra água ali, na rachadura. Se tu não tem um isolamento por algum motivo, ou de tinta, ou de algum material que possa resistir a essa dilatação na rachadura lateral, pode entrar água e gerar umidade. Se, por exemplo, esse recalque não é numa janela, é numa laje, por exemplo, é numa laje, e tu tem, por exemplo, um recalque estrutural na laje, e começa a entrar água, né, tu tem um problema de umidade. Essa água, ela agrava o problema patológico. Como assim? Dentro de uma laje existe ferro. Se existe ferro, o ferro não pode pegar água porque ele vai enferrujar. O ferro é uma das coisas que mais expande em contato com a água, quando ele começa a enferrujar. Ele expande tanto e é tão forte a ferrugem tu passa o dedo quando está enferrujado, não faz nada, né? Mas dentro de um concreto, ele estoura o concreto e enfraquece o concreto de uma laje. Automaticamente tu tem um aumento de umidade, começa a ter infiltração, tu começa a ter vazamento de água para dentro da tua casa, por exemplo, e agrava demais um problema que se for botar um papel de parede no teto, ou quem sabe até, não no teto, mas tu tem uma laje e vai até o canto da parede, tu tá com esse problema estourando a tua laje por causa da umidade, acaba escorrendo na parede e tu acaba tendo um problema com o papel. Então são variáveis. Agora, por que tu precisa estar presente com isso daqui? Que isso daqui é um recalque estrutural e problema de umidade. São os dois principais problemas que eu digo que são mais graves e mais difíceis de resolver. Por que mais difícil de resolver? Porque se tu tem um recalque estrutural e tu identificou, por exemplo, tu tem isso aqui diagonal em janela, tá? Mais que isso. Tu tem também, às vezes, por exemplo, tu tem aqui, ó, uma parede aqui, desce aqui, beleza? E aí segue uma viga aqui. E aí aqui, ó, nessa região aqui, tu tem diagonal para cá, tu tem também uma rachadura. Por que eu tô te mostrando isso? Porque dificilmente tu vai corrigir isso da forma tradicional, que é passar massa, lixar e pintar e colocar o papel em cima. Tendencialmente, vai acontecer o quê? Esse papel pode vir a marcar, a frisar ou até, de certa forma, rebentar ali. Eu já fiz trabalhos onde eu coloquei o papel de parede
E depois de alguns meses, por ser um prédio novo e por ser uma cobertura, rebentou, separou 1 centímetro a parte do recalque estrutural, ainda perto do teto, que era um pé direito duplo, rebentou o concreto em 1 centímetro perto de uma janela e rasgou o papel. Simplesmente rasgou o papel. É um negócio absurdo, parar para pensar, né? É muito forte o recalque, né? Mas, eu não sei se vocês entendem um pouquinho de normas de construção civil, num prédio, tu tem o prazo, a construtora tem até, eu acho, previsto em contrato, tá? Posso estar falando uma bobagem, mas eu acredito que seja isso. Num prédio novo, prestem atenção, tá? Essa parte é muito importante, porque vocês vão se deparar com situações dessas, tanto para ti que está começando, já fica, ó, isso aqui é mágico, sabe por que é tão mágico? Porque eu tô falando de um negócio que é o seguinte, ó, se tu tá aqui agora e tu tá começando do absoluto zero, tá? Ó, do absoluto zero, não sabe nada. O que eu tô te falando aqui agora, tem cara que tem 15 anos de profissão e não sabe disso. Não entende disso. E eu não estou dizendo que ele está errado, eu não estou dizendo que ele é ruim, eu não estou dizendo que ele é pior, eu só estou dizendo que ele não sabe. Muitos não entendem disso. Não entendem, não porque que eu sou melhor, não. É porque é uma questão de prioridade de conhecimento. Eu sou um cara que pesquiso, que eu vou atrás, que eu pergunto, eu sou um cara chato. Eu sou chato de galocha. Só que eu absorvo informação. Essa informação, ela organizada de uma determinada maneira, ela gera resultado. E é para ti. Eu já estou tendo resultado, eu estou explodindo eu preciso transbordar isso para ti. E por isso que a gente está aqui na live. Então o que acontece? Quando a gente está falando aqui, ó, recalque estrutural e umidade, quando a gente está falando lá do último andar, por exemplo, presta atenção. É previsto até em normas, como eu estava falando antes, que durante 5 anos esse prédio novo pode se acomodar. Ele não pode, ele vai se acomodar no terreno durante 5 anos. Ele leva 5 anos. Tu fez o prédio, ele fica 5 anos ali, mais para lá, mais para cá, vou dar meu jeitinho. E aí ele se acomoda. Tem 2 andares que são os mais afetados por 5 anos de acomodação. Que é o primeiro e o último andar. Ou, quem sabe, até os 2 últimos. Mas o último andar, quem compra a cobertura, tendencialmente, ainda bem que é quem tem mais dinheiro, tendencialmente, talvez até quem tenha mais paciência, mas tendencialmente, quem mora no último andar se incomoda mais. Pode fazer pesquisa aí, quem mora nas coberturas, e eu faço muita cobertura aqui dentro da minha cidade. Eu acho que eu sou a pessoa que mais entra em coberturas para instalar papel de parede. A gente trabalha sempre em andares altos e normalmente em coberturas. Normalmente não todo dia, mas sistematicamente a gente está fazendo coberturas. Eu lembro até um dia que eu fui em 4 coberturas em um dia, e aquele dia eu me dei de conta assim, pô, eu estou no caminho certo, porque eu estou me mantendo no topo do trabalho que eu estou realizando. Se eu estou trabalhando só em cobertura, se eu estou fazendo trabalho só nas melhores e mais luxuosas coberturas da minha cidade, é que eu estou no caminho certo. Mas agora tem um detalhe também, né? Para cair daquela cobertura é uma barbada, no sentido, estou fazendo uma metáfora aqui, uma analogia de que depois dali não tem o que fazer, né? Não tem como subir mais, né? Não tem como trabalhar para um público melhor, né? Eu tenho que me reinventar e me atualizar sempre para continuar no topo sempre. E é um esforço muito forte, não é? A não ser que, para mim, como é um hábito fazer isso, não seja um esforço tão forte. O que acontece? O fato de, no último andar, tu ter esse problema de ter mais recalque, a construtora tem previsto lá que pode haver rachaduras durante esse período. Porém, são 5 anos para um cliente vendo uma rachadura, vendo um problema de entrar água, de entrar umidade, de entrar vazamento em canto de janela, não é mole. Então, por que eu estou falando isso? Já para tu ficar com isso presente, toda vez que tu for fazer um trabalho na cobertura da casa de um cliente, tu precisa ter histórico. Como é que eu vou puxar assunto, Jonathan, para ter histórico? Tu vai perguntar para o teu cliente, olha só, quantos anos tu mora aqui? Isso é um prédio novo. Mas tu não vai falar com ele no sentido de pôr medo nele. Tu tem que deixar ele presente. Tu tem que ser comprometido com o que tu está fazendo, mas tu não pode ser desesperado para parecer que está se defendendo, porque tu não tem culpa de nada. Tu não vai falar com ele no sentido assim, pode rachar tua parede, eu não tenho culpa de nada.
Tendencialmente a gente faz isso, porque é instintivo do nosso comando cerebral aqui fazer esse tipo de situação, mas precisa reprogramar ele. Para que tu entre numa conversa com o teu cliente e diga para ele que, olha, um prédio novo, ele tende a ter mais problemas estruturais, recalques estruturais. Tu pode ter até problemas de umidade. Tu tá ciente disso? Não no sentido de pôr medo que ele vai ter prejuízo, mas dizer que ele tá preso, que pode vir a acontecer. Ou muitas vezes, talvez vocês podem concordar comigo ou não, muitas vezes acontece de que o cara já quer que tu vá lá botar o papel porque tá rachando tal parede. E muitas vezes ajuda. Né? Mas o cara diz, cara, eu vou botar um papel aí porque essa rachadura vai ficar ali atrás. Muitas vezes acontece. E resolve muitas vezes, outras vezes não. Agora, lógico que dentro de um determinado período a construtora tem que dar uma garantia para fazer isso. Mas não é isso que a gente está discutindo. O que eu estou mostrando e te dizendo aqui é o seguinte, é o fato de tu como instalador e prestador de serviço, tu precisa estar presente a isso e antecipar os fatos. Porque tu precisa te tornar um especialista. Tu é o cara que domina o assunto. Imagina se tu antecipa os fatos positivamente, não como um problema para o teu cliente. Não como um problema, tu não está querendo apresentar que ele vai ter problema. Mas se tu antecipar isso para ele e conseguir fazer com que ele esteja presente com isso, quando vir a acontecer, ele pode ir lá reclamar para a construtora. A primeira pessoa que ele vai lembrar vai ser de ti, porque foi tu que falou aquilo para ele. Não desejando o pior. Ó, é muito difícil separar isso, tá? Às vezes a gente não pega. Não é desejar o pior. Não é querer o mal. Eu tô te falando nesse ponto de vista, tá? Agora, isso aqui é para te ficar presente, tá? Isso aqui é para te ficar presente dos problemas. Agora a gente vai entrar, né, na questão patológica, que são as principais, que mais afetam às vezes o trabalho do instalador. Muito mais umidade quando dá problema do que o próprio recalque. O recalque é mais um problema para o cliente e a gente tem que saber lidar com aquilo. Agora a umidade é uma coisa que a gente muitas vezes não está visível a olho nu, só vai ver depois do papel instalado, certo? Então agora a gente vai entrar nos problemas comuns de parede e a gente vai falar como ela deve estar. Tem problemas que é o instalador que deve estar a resolver, no sentido de a técnica que ele domina que vai fazer com que ele resolva, e outras precisa ter uma intervenção para que seja arrumado. Por exemplo, uma umidade ou recalque estrutural. Mas a gente vai mais a fundo disso também. Agora, olha só, vamos lá comigo. Agora vem comigo. O que a gente tem? O que a gente tem aqui como problemas comuns? Puxa, meu. Problemas comuns. Comuns do teu dia a dia. Problemas comuns do teu dia a dia. É aqui, ó. Puxa, meu. Ai, ai. Ah, tá de sacanagem. Meu Deus, eu troco canetinha e pego outro e pego mais e nada sai, né? Ó, aí, cantos tortos. Vamos botar assim, cantos tortos. Quinas tortas. Vigas tortas também. Pô, tudo torto, né? Ondulação. Ih, ondulação. Tem ondulação que entorta a emenda e vocês nem sabem. Papel de parede, às vezes a emenda é torcida pela ondulação da parede. Aí o cara fica brigando. Parede descascada. Ou descascando, como tu achar melhor. Bolhas. Bolhas na tinta. Bolhas na tinta, vem comigo. Buracos. Buracos. Sujeira na tinta. Isso daqui, ó, sujeira na tinta é um pega-ratão. Eu vou falar sobre isso, tá? Sujeira na tinta. Isso aqui, tinta com M, é porque é de outra marca, né? Sujeira na tinta. Aí eu vou botar canetinha, caneta e lápis.
e lápis, marcas de caneta e lápis. Acho que é com essa, sei lá. Não importa também, né? Isso aí também não faz diferença. Vamos parar para pensar aqui, ó. Tudo que está aqui relacionado são problemas comuns. Comuns como assim? Tudo isso daqui, na maioria das vezes, o instalador precisa resolver sozinho. Como assim que o instalador precisa resolver sozinho? Problema de quina torta, ele vai tirar num corte de sobreposição, quando ele está instalando o papel dele, ou ele vai estar tentando continuar com o papel torto. Porque tu sabe que quando tu tem uma quina torta e tu precisa contornar aquela quina, por exemplo, o que é uma quina para quem ainda não... Às vezes fica meio... Pô, mas a quina, o que é um bico numa parede? O que seria uma quina? Eu vou pegar aqui para te mostrar, ó. A quina é o inverso do canto. Por exemplo, quando eu falo em canto torto, eu estou falando que esse canto aqui, ele oscila. Quando eu falo que a quina é torta, é essa parte aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 90 graus numa parede, eu estou olhando pelo lado de fora. Pelo lado de dentro seria esse lado. Esse lado é canto, esse lado aqui é quina. Às vezes, por essa quina aqui está torta, quando tu dobra o papel, vai refletir aonde? Exatamente na emenda do papel. Porque a emenda do papel é sempre reta e perfeita. 99,9% das vezes. Sabe que às vezes tem umas emendinhas que vem um pouquinho assim, um pouquinho assado, e às vezes acaba dando problema. Então, quina, canto torto, viga torta, o que é a viga? A viga é a mesma coisa que eu estou falando, são dois planos unidos por um ângulo de 90 graus, porém eles estão numa posição assim. Isso é uma viga. Então isso aqui é ondulado. Quem tem que resolver é o instalador. Não adianta chamar o construtor porque tem uma quininha torta. Ou que tem um canto torto, que tem uma viga torta. Uma ondulação na parede, normalmente é o pintor ou o próprio instalador que vai resolver. Algumas, e eu vou mostrar aqui na prática, algumas ondulações de parede sabotam o trabalho do instalador e ele não se dá de conta, ele acha que está fazendo mal o trabalho. Ele se sente mal porque a emenda abriu num determinado ponto, aconteceu tal coisa, acontece o seguinte, ó, vou pegar uma folha aqui, essa folha aqui, ó, essa folha aqui. Imagina que a gente tem um plano reto, tá? Pega isso daqui, meu querido. Ó, imagina que a gente tem um plano reto aqui, tá? Vamos fazer assim, porque o rolo do papel de parede, a manta tem mais ou menos esse formato, tá? Lógico que é maior para cima, maior para baixo. O que acontece? Se teu plano tá super reto, tu tem uma distância daqui até aqui, perfeito? Agora, por exemplo, se eu tenho, ao invés desse plano reto, e eu vou encostar isso daqui nessa parede, e aí eu tenho, por exemplo, uma ondulação atrás. Eu vou exagerar, lógico, na ondulação, para ficar visível. Como assim? Eu tenho aqui atrás uma coisinha dessa daqui, ó, atrás da parede, que simula uma ondulação. Se eu tenho isso daqui atrás da parede e botei o meu papel aqui, automaticamente, essa distância daqui até aqui, ela é menor. Porque tem algo avançando na parede. Quer ver que eu vou deixar isso mais evidente? É como se eu fizesse assim, ó. É como se eu fizesse isso. Para trás também funciona. Se eu esticar aqui, eu estou ocupando mais volume de espaço onde tem ondulação. Automaticamente, as bordas do papel fazem esse movimento aqui, ó. A emenda abriu um pouquinho. Pô, às vezes tem uma ondulação que tu não nota no passar a tua espátula. E aí, ao invés da manta ir direitinho assim, ó, a manta tá aqui, sentou a manta na parede. A manta, às vezes, ela vem e faz isso aqui onde tu tem ondulação, ó. Aonde tu tem ondulação. Eu tô exagerando. E aí o que acontece? A outra manta que vem aqui do outro lado, ela tá reta. Em alguns pontos esse teu papel abre. Lógico, isso daqui é um dos motivos entre dezenas de motivos que pode fazer abrir emenda. Esse aqui não é o problema mais grave. O grande problema do instalador fazer uma emenda ficar aberta é o erro no espatular o papel. Simples assim. A grande parte, tá? Boa parte deles. Não só isso. Então o problema de ondulação pode sabotar o problema de emenda. Pode dar problema. O problema de ondulação dá um problema na emenda do papel de parede. Agora, mas parede descascada. Bom, chegou na casa do teu cliente, viu uma parede descascada,
imediatamente tu precisa ou corrigir aquele problema ou chamar alguém para corrigir. Tu não pode colocar o papel de parede em cima de uma parede descascada. O que é uma parede descascada? Tá pintada a parede e em algum ponto começou a descascar. E aí tu pode ter o quê? Um problema, uma patologia, que seria lá um problema de umidade, uma infiltração, ou quem sabe até um vazamento. Entendeu como a patologia pode estar por trás de algumas coisas dessas? Ou às vezes até a ondulação. Olha a ondulação, o que pode ser? A ondulação, ela pode ser o quê? Uma patologia de um recalque estrutural que foi mal fechada e mal nivelada pelo profissional que foi executar. E aí tu vai lá colocar teu papel, saltitante, serelepe e tem aquelas torturas tudo. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Beleza, vamos lá. Bolhas. Bolhas na tinta é a mesma situação. Tu pode ter um recalque, ou um recalque não, desculpa. Tu pode ter um problema de umidade na parede e aí começa a levantar bolhas. E aí tem uma série de fatores que podem agravar esse aparecimento de bolhas. Pode estar usando uma tinta inadequada dentro de casa. Sim, e eu vou mostrar agora na sequência o que é uma tinta inadequada dentro de casa. Ah, mas qualquer tinta é tinta de ônibus. Não. Trivialmente tem uma ordem que tu usa para poder pintar tua casa por dentro e por fora. Tu não pode até fazer o que tu quer, mas a tendência é que tu vai pagar por aquilo. Não é nem tendência, tu sempre sofre a consequência por aquilo que tu decidiu fazer, né? Não tem escape, né? O que acontece? Sujeira na tinta. Isso é clássico e eu vou repetir e bater na tecla todas as vezes. Todas as vezes, para quem está em qualquer plataforma aqui. Todo papel de parede onde vai ser colocado, ele precisa, anterior a isso, a parede precisa ser raspada. A parede precisa ser raspada, ela não precisa ser lixada. Sim, pegar uma espátula e tirar. Quando tu passa, sabe como é que tu identifica isso? Passa a mão na parede onde vai o papel. Parece que tá lisinho. Ah, o pintor acabou de pintar. Eu sei, ele cuidou, às vezes ele até coou a tinta, ele passou na peneira a tinta. Porém, fica, às vezes, farelinhos de... Às vezes tocou no rodapé e na hora que foi rolar, tocou no chão o rolo, na hora que subiu, pegou um pouquinho de areia, pegou pedrinhas. E aí o que acontece? O instalador começa a fazer, na pior das hipóteses, uma pedrinha que está grudada na parede que não está visível a olho nu, rasga o papel. Ele passa a espátula e aí vai dar desculpa. E aqui a gente não é a gente não está trabalhando para dar desculpa. Nosso negócio é solução. A gente não é o instalador. Aqui não tem... o objetivo não é trazer profissional para cá para aprender a dar desculpa. Aqui é para entregar solução. Entregando solução, tu recebe solução prática para a tua vida. Essa é a parada. Então, a questão, quando tu tem tinta na parede, tá pintado, não importa, toda a manta onde vai ser colocado precisa ser raspada aquela parede atrás antes. É obrigação, é um protocolo a ser seguido. É tipo passar álcool antes de fazer uma injeção. Não é uma... hoje me deu vontade de raspar a parede. Não, é protocolo. É ponto, tem que raspar a parede. Beleza? Por quê? Ó o benefício disso. Acabamento. Não fica aqueles biquinhos por trás do papel. O pessoal que trabalha, por exemplo, com adesivo, é muito clássico eles não fazerem isso. E aí fica cheio de biquinho. E não é um erro, às vezes é falta do conhecimento. Pô, cara, preciso fazer isso agora, o cara tá falando. Se o cara tá falando e o cara tem resultado com isso, vamos fazer. Um negócio de sucesso, ele deixa rastro. Não tem uma fórmula mágica, mas ele deixa rastro. Só precisa seguir, não estou nem deixando rastro, eu estou falando, não é nem um rastro, tá o caminho pronto. Então precisa ser feito. Eu já fui consertar até trabalhos de adesivo que tinha só biquinho de farelinho atrás na parede. E aí o que acontece? O que acontece? O cliente não gosta. Ah, mas tá bem instalado. Pô, mas tá cheio de biquinho por trás, era só ter passado uma espátula. E por que eu digo não lixar? Nenhum cliente gosta de ouvir a palavra lixa. A lixa é o terror do cliente. Falou em lixa, eles... meu Deus do céu. Beleza? Fez sentido? Lixa não... Lixa, tu não... Quando fala em lixa, ou ele ouve ou... Não quero mais, não quero mais, não quero. Ih, vai fazer pó, ih, vou passar 3 dias limpando. É isso que o cliente pensa. Quando tu raspa, aquelas pedrinhas caem no chão, elas não cria aquele pó. Por isso, raspar com a espátula. Não raspar para cavocar a parede, mas só para tirar aqueles coisinhos. Caneta e lápis. É clássico alguns tipos de papéis, por exemplo, terem
tu vai colocar o papel e aparece o risco do lápis depois que seca o papel, aparece o risco para frente. Então tu precisa se certificar que a tua parede não tem risco de lápis nem caneta. Se tem, tu precisa fazer um teste com o papel na frente antes de começar a aplicar, para ver se aquilo não vai transpassar. Se for transpassar, tu precisa tirar marca de lápis e caneta. Você não precisa nem limpar, só passar um paninho e às vezes sai. Muitas vezes sai. Beleza? Até aqui tá beleza? Agora o que acontece? Agora o que acontece? A gente vai entrar na parte... Agora a gente vai entrar na parte... Cara, anotem isso aqui, tá? Porque tem mais coisa. Tem mais coisa. Anota, é conteúdo. Conteúdo. Agora a gente vai entrar numa parada aqui... Agora a gente vai entrar numa parada que é a parada onde exige... não uma intervenção, é muito forte a palavra, né? Mas onde há necessidade de fazer uma alteração. Normalmente nessa parte, tu precisa, em algumas vezes, chamar um outro profissional, se tu não é um profissional da área de papel, de pintura, por exemplo, né? Eu vou baixar o ar aqui que... tô num suador aqui, o ar tá ligado, eu olho lá pra cima e não sai nada, e meu Deus do céu, o que que tá acontecendo que eu tô com calor, Jesus? Ah, meu Deus do céu. Bora aqui, ó, presta atenção. Poxa vida! Eita, aqui, ó. Quando a gente tá nessa parte aqui, e agora tu precisa estar ligado nisso, tá? Não cai nessa cilada, presta atenção. Aqui, ó, requer... Não sei o que. Escreva um pouquinho com cada uma, até achar. Requer, ó, tratamento. Requer tratamento. O que requer tratamento, Jonathan? Quando, por exemplo, tu tem aqui, ó, uma tinta epox na parede. Um esmalte. Quem é pintor aí sabe. Um esmalte sintético. Pode ser sintético ou à base d'água. Sintético à base d'água. Quem é que sabe os tipos de acabamento de esmalte sintético? O que é? É o fosco, o acetinado e o alto brilho. Alto brilho. O meu brilho ficou sem brilho ali, mas tudo bem. Fosco, acetinado, alto brilho. Isso aqui é esmalte sintético. E exige tratamento. O que mais que exige tratamento? Tinta automotiva. Jonathan, mas eu tô dentro do... Pode ser PU aqui, ó. Tinta PU, pode ser laca e etc. Vou botar etc, que senão eu vou listar aqui, a gente não para mais. Aqui o conhecimento é diverso, Então presta atenção. Tinta automotiva, tinta PU. Pô, são aqueles móveis com laca. Às vezes está sendo feitas pinturas a pistola na casa do cliente e espirra tinta na volta do marco e aquela volta ali, se tu não tratar, vai descolar o papel de parede. E mais que isso, essas superfícies com laca, PU, melamínico, por exemplo, eu já tô saindo, né? O melamínico, todos esses, por exemplo, laca principalmente, né? A laca, ela normalmente é polida e é passado cera. E essa cera, esses materiais acabam sendo gordurosos, vamos dizer assim, e repelem a cola, repelem os materiais que vão ser colados. Então precisa ser tratado esse material também. A gente vai entrar nisso aqui. Tinta externa. Tinta externa emborrachada. Jonathan, mas eu vou colocar o papel de parede dentro de casa. Por que tu tá falando tinta externa emborrachada? Ou similar? E aí tem aqui, ó, cimento. Opa. Cimento queimado.
Ah, aqui a galera tem muita dúvida, né? E textura. Cimento queimado e textura. O que acontece? Peguem a visão com isso aqui, ó. Tinta epóxi, esmalte, tinta automotiva, tinta externa e borrachada ou similar. Como assim? Muitas vezes sobra a tinta da rua, ou o proprietário quer aproveitar aquela tinta emborrachada, aquela tinta premium, que é borracha e dilata e vai pintar dentro de casa. Aquilo ali é um perigo. Aquela tinta não é uma semibrilho normal que se usa dentro de casa. Aquela é uma tinta externa. Os componentes dessas tintas externas, que são excelentes, mas às vezes não são apropriadas para que o papel de parede vá em cima. Por quê? Porque elas têm partículas e na sua composição elas repelem a água, automaticamente elas vão repelir a cola do papel. E por isso que muitas vezes, às vezes o cara fica com medo de colocar papel de parede, uma parede que tem brilho dentro de casa, porque ele acha que é uma tinta dessas. Ele nem sabia que colocou um dia papel de parede numa tinta que tem a sua propriedade para ser colocado no lado externo, foi pintado por dentro, o cara colocou o papel, começou a soltar, o cara achou, parede com brilho não dá para colocar. Na realidade ele passou por uma situação dessa. Boa parte das vezes, tá? E aí eu não vou entrar se é região de praia, se não tô, nada disso. Mas só para te ficar presente quanto a isso, tá? Cimento queimado e textura são outras duas situações que precisam ser tratadas. E agora, isso aqui é o clássico, tá? Isso aqui é do nosso dia a dia. Bom, mas então como é que tem que estar a parede? Vamos agora para como é que tem que estar a parede. Vamos lá, vamos para como tem que estar a parede. Deixa eu botar isso aqui do lado. Bom que eu tenho quadro, né? Eu tenho quadro para todo que é lado, né? Olha, não cai, fica aqui comigo. Presta atenção. Agora eu vou te dar o básico, que é o que tu já sabe, porém a gente vai estruturar isso em cima desse quadro aqui. Por quê? Porque baseado como está a parede, tu pula etapas ou não. Essa é a parada. Então vem cá comigo para te ficar ligado. O que acontece? Acabamento... Poxa vida. Acabamento ideal, ó. Tô ficando bravo. Eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver. A canetinha. Vamos ver. Aí, ó. Acabamento ideal. É o seguinte. Aí, segura teu cavalo aí que eu vou chegar lá. Segura teu cavalo. Aqui, ó. Cimento. Não, Jonathan. Cimento não. Cimento. Selador. Ah, Jonathan, eu não uso selador. Não tô nem aí. Massa corrida. Vem comigo. Massa corrida. 1 a 3. 1 a 3 demãos de tinta acrílica ou PVA. Fosca. E aí, galera sabe qual é? Ó, tinta esmalte, a gente tem fosco, acetinado e alto brilho. Quando a gente fala em tinta PVA ou acrílica, a gente tem a fosca, a acetinada e a semibrilho. Não existe acabamento de tinta acrílica ou PVA alto brilho. Elas são sempre semibrilho. As anteriores é igual, acetinado e fosco. Vai ter tanto quanto o esmalte, ou esmalte à base d'água, quanto na tinta acrílica ou PVA. Sempre vai ter fosca e acetinado. Mas quando tu vai pro máximo de brilho, quando tu fala em acrílico é semibrilho, quando tu fala em esmalte é alto brilho. Essa é a diferença dessas duas coisas. Ah, nem tava na live, a gente já tá pegando a visão, fica comigo. E a gente tem fosco, acetinado e semibrilho. E semibrilho. E aí tem uma parada
que está aqui embaixo, que é cor homogênea. Homogênea. Tá feio, meu. Parece homogênea, né? Mas tudo bem. Não tem problema. É homogênea. Homogênea. Beleza. Vamos nisso daqui agora. Jonathan, então toda parede precisa ter... precisa ser de cimento, ela precisa ter um selador, precisa ter massa, 1 a 3 mãos de tinta, precisa ser fosca, acetinado, semibrilho e ter uma cor homogênea? Relativamente sim. Na grande maioria das vezes tu tem essa sequência. Ou tu pode trocar o cimento por gesso. Gesso acartonado. Pode ser um gesso acartonado ou tradicional. O gesso tradicional é o calcinado, que é aquele gesso que é feito, né? Uma massa de gesso e aquilo seca e depois é feita as placas. Já é feita, seca em placas já, né? Então a gente tem essas duas situações. Agora, o que acontece? O método tradicional de construção ainda é o cimento, né? Isso daqui é mais para fechamento interno, de gesso acartonado ou gesso tradicional. Ou até a gente tem steel framing, que é as construções a seco, ao invés de ser com cimento, tu faz a construção de uma casa hoje com gesso. Gesso, eleva ela e deu. Tem uma camada de cimento por fora desse gesso. Beleza, mas eu não vou entrar no mérito. Então o que acontece aqui, ó? Vamos pegar daqui para baixo, vamos pegar aqui, ó. Vamos riscar aqui e vamos setar essas coisas aqui, ó. Vamos setar essas paradas. Por quê? Porque tem um negócio que a galera precisa ficar claro para o teu arquiteto, precisa ficar claro para todos. Porque acontece aquela parada que é o seguinte, tu pergunta para o teu cliente assim, para quem está começando, não está ligado na ligação, mas muitas vezes, 90% das vezes, fecha um trabalho por ligação, por telefone. E aí a gente cai na cilada de perguntar assim, ai, como é que tá a parede aí? Ah, tá tudo bem. O cliente não sabe o que é uma parede ruim, uma parede boa, uma parede no ponto para ser colocado. A parede está em pé para ele, a parede está bem, está ali. Isso não serve como pergunta, nem como resposta, porque uma pergunta ruim vem uma resposta ruim. O que acontece? O que precisa ter numa parede para tu estar com tudo ok para fazer a instalação? Ela precisa ter massa corrida, 1 ou 2 demãos de massa corrida, ela precisa ter de 1 a 3 demãos de tinta acrílica ou PVA. E ela pode ser fosca, ela pode ser acetinada e pode ser até semibrilho. Por que precisa isso? E precisa de uma cor homogênea. E aí tem relatividades. Pode, às vezes, não ter uma cor homogênea. O que é não ter uma cor homogênea? É quando foi feita uma recuperação na parede e tu tem 2 cores na mesma parede e tu vai colocar o papel. Alguns tipos de papéis transpassam essa diferença de cor que tem por trás. Eles não isolam exatamente a cor que estava atrás. Vamos imaginar que aqui do lado tu tem um vermelho e aqui um azul. Se tu botar um papel de parede, dependendo da cor, e não estou falando de qualidade, é só o tipo de papel, na hora que tu passar esse papel aqui, vai aparecer 2 tonalidades no papel, porque tem diferença de tonalidade. Então isso precisa ser cuidado na hora da instalação. O ideal é que, quando chegue para colocar, a parede esteja toda numa cor, ou toda branca, ou toda azul, ou toda preta. Porque tu coloca o papel, não vai dar diferença de tonalidade por trás. Certo até aí? Agora, massa corrida é relativo. Porque, por exemplo, às vezes tu tem um cimento bem fininho. Em algumas regiões do Brasil, não dão massa na parede, por exemplo. Ou em alguns bairros, por exemplo, dependendo, tu vai trabalhar para um público que, cara, não passo massa na minha parede. Pô, mas tá um reboco bom. Bom, esse reboco, ele precisa ter sido selado, e precisa ter sido dado 1 a 3 demãos de tinta. Tu não precisa ter o acabamento final para colocar o papel, mas precisa estar numa cor homogênea. Então, por que precisa da tinta? Porque ela aumenta a durabilidade, a resistência e a qualidade do teu trabalho. E mais que isso, como de quebra, quando esse papel for ser trocado, que é uma facilidade de fazer a troca do papel, ele não se torna difícil. Há 3 semanas atrás a gente foi fazer a troca do papel de parede em uma loja, e quando a gente começou a remover, começou a vir o quê? O quê? Começou a vir a massa corrida junto. Porque foi dado massa, lixado e colocado papel de parede em cima da massa. Acredite, quando a gente foi retirar o papel, por que a gente foi retirar? Porque as emendas estavam todas abrindo, porque se tu bota o papel de parede direto em cima da massa, a tendência é que
a massa absorva demais aquela cola, de uma maneira acima e mais acelerada que uma tinta, e faz com que a aderência e o contato da cola com o papel não seja tão grande. A médio e longo prazo, essa emenda solta mais fácil, e quando tu vai retirar o papel, na hora que tu puxa o papel, muitas vezes, por tu precisar molhar o papel para retirar com água, acaba acontecendo o quê? Vindo massa junto. O que a gente teve que fazer? Dar massa no lavabo de novo. Pintar para depois colocar o papel. Olha só, e aí o que tem? Um trabalho maior para o próximo. E se tu é o próximo? Tu vai querer pagar? Tu vai querer fazer esse tipo de coisa? Não. Então precisa. O ideal é sempre que tu tenha a massa corrida, lixada e pintada com 1 a 3 demãos de tinta acrílica ou PVA. Agora, lembra que eu falei lá atrás que existe uma diferença do cara botar a tinta externa da casa para dentro da casa? Sabe por quê? Que muitos se equivocam e erram nisso? Porque tendencialmente, para quem é o pintor sabe, tá? Uma boa parte dos pintores sabe. Normalmente, as tintas foram produzidas da seguinte maneira e foram pensadas assim. Tu usa sempre uma tinta isolante por fora, que são as tintas emborrachadas, uma isolante por fora, que normalmente elas têm mais brilho, não porque o cara quer brilho, né? Mas tendencialmente, para ela ser mais isolada, ela acaba tendo um filme, né, na composição, e acaba, na hora que tu olha, ela tem um brilho maior. E por dentro, as tintas tendem a ser mais foscas e mais porosas. As tintas externas, elas não têm poros. As tintas internas, elas são mais porosas. Por quê? Porque tu fecha a casa por fora para evitar o rigor do tempo, umidade, chuva, vendaval, temporal, de tudo. E por dentro, tu tem uma tinta fosca para quê? Para que ela respire. O pouco de umidade que entra na parede, essa tinta interna deixa a residência respirar com mais facilidade. E aí diminui o número de bolores, de mofo, de umidade na parede. Tendencialmente assim, só que aí muitas vezes tu acaba querendo o quê? Não, bota essa tinta da rua, bota dentro de casa. Toca o semibrilho dentro de casa. Antigamente se pintava muito semibrilho. Na realidade, a semibrilho era a tinta externa de tempos atrás. E muita gente acaba, às vezes, muita época, se usou muita tinta semibrilho para dentro de casa. E aí, como ela cria um filme, não tem como respirar, a umidade vem e empurra ela e dá aquele monte de bolha. Lógico que dá na fosca também, lógico que dá na cetinada também. Mas tendencialmente é muito mais grave quando tu tem uma semibrilho dentro de casa, ou uma tinta de fachada dentro de casa. Fazendo sentido? Então, assim, quando a gente tem aqui agora, bom, já sabe, você tem uma cor homogênea, tu precisa ter massa e tinta acrílica ou PVA com 1 ou 3 demãos. Esse é o mundo perfeito para o instalador, beleza? Agora, a gente está com isso daqui, ó. Tinta epóxi. Por que tu não pode fazer a instalação de papel de parede em cima da tinta epóxi? Por causa da aderência. Microscopicamente, o epóxi tem um poro muito mais fechado e não permite que a cola entre na tinta e dê a liga no papel com a tinta. Acontece o quê? A cola seca, não tem resistência e acaba soltando o papel. Começa a descolar, começa a levantar com muita facilidade. Por isso que, quando tem uma tinta epóxi, tu precisa fazer o quê? Pintar ela por cima com uma acrílica ou PVA. Segue o processo daqui, ó. Segue o processo aqui, ó. 1 a 3 demão. Não precisa dar massa, né? Em cima de uma tinta epóxi. Tinta epóxi é usado muito em cima de banheiros, aqueles banheiros mais antigos que são super brilhosos, aqueles são tinta epóxi. Aquelas tintas brilhosas, que é lavável, que chega, é dura a tinta, né? Tu nota que é uma tinta de hospital, por exemplo, muitas coisas são pintadas com tinta epóxi. Agora aqui, esmalte sintético à base d'água, também é feito, precisa ser feito, ou ideal que seja feita uma lixação, e em cima disso a pintura dela com a tinta acrílica ou PVA. Aqui embaixo, tinta automotiva com laca. O que precisa ser feito? Precisa ser limpa essa laca. Precisa ser neutralizada essa gordura da cera, do polidor, da politriz. O que acontece? Tu precisa lixar, passar um pano com álcool e, de preferência,
pintar com acrílico ou PVA. As partes onde vai ser feita a instalação. Tinta externa emborrachada ou similar, tu precisa, de novo, fazer a pintura com a tinta acrílica ou PVA. Cimento queimado. De preferência, não se põe papel de parede direto em cima do cimento queimado. Por quê? Porque ele não dá aderência suficiente para segurar o papel a longo prazo, a médio e longo prazo. Então também, quando tem cimento queimado, não dá para largar o papel lá em cima. E ó, isso o cimento queimado, e aí entra em marmorato, por exemplo, que vem cera, né? Que vai cera, que é polido. Poxa, aí tu precisa comprar um neutralizante daquela cera, é vendido em Ferraz, pode procurar no Google, tu consegue achar neutralizante de cera para remover a cera, para te poder tirar aquelas imperfeições, dar uma demão de tinta, tira as imperfeições com a massa, caso tenha imperfeições, né? Às vezes ficam ondulações que pode comprometer, dependendo da luminosidade, tira as ondulações para depois tu tá com ela pintada e aí sim vir colocar o papel. Em cima de textura, até hoje, às vezes me procura alguns clientes falando de quê? Que, eu queria botar um papel de parede em cima de uma textura. Não dá. Infelizmente não tem como. Precisa ser feito o quê? Quando tu tem textura, tu começa da onde aqui, ó? Massa corrida. Dá a massa corrida até alisar a parede, 3 demãos de tinta, fosca acetinada ou até semibrilho tu pode fazer. De preferência fosca, no máximo acetinada, né? Então tu não pode, em hipótese alguma, deixar de querer este tipo de acabamento na hora de tu instalar teu papel. Agora, eu sei que a realidade não é essa. Eu sei que é mais complicado que isso. A gente não pega situações sempre assim. Isso é o mundo perfeito. Mas a gente está atrás dele. Entende? A gente precisa estar buscando sempre o extraordinário. Não adianta... não, mas eu vou fazer assim mesmo, porque é assim que está aparecendo o trabalho. Não. Tu precisa te estruturar na forma de te comunicar, na forma de fechar teus trabalhos para receber sempre esse tipo de trabalho. Se não começa a dar um problema atrás do outro, daqui a pouco tu não consegue mais trabalhar. E é um material fácil de trabalhar. O mercado está... Por favor, me mandem profissionais qualificados, porque as lojas não vendem material porque faltam instaladores. Instaladores capacitados com esse nível de conhecimento. E não é nada demais, tu olhar o que eu estou te falando aqui, não é... Pô, agora fica claro, né? As lojas deixam de vender, lojas do Brasil todo, e lojas nem começam a vender porque não tem mão de obra. Imagina, tem algo incrível para ser vendido, mas não tem a pessoa que execute. Fez sentido? Ficou claro? Agora, sempre busquem esse tipo de acabamento no que precisa ser feito. Jonathan, tem exceção? Tem. Por exemplo, chegou na casa de um cliente, te deparou com a parede e tem uma massa, a parede era verde. E aí tu chegou lá e tem um pedaço de massa branca na parede, que foi dado massa lá e foi recuperado, mas o pintor disse que não precisava porque é papel, né, como o cliente falou. O que tu pode fazer? Se não vai transpassar essa diferença do verde para o branco no papel, não vai dar diferença de tonalidade, às vezes pode dar 2 demãos de cola naquele ponto, que é uma recuperação, tipo de 20 por 30, 40 por 50, tu dá 2 demãos de cola ali, com a cola do próprio papel, enquanto tu tá trabalhando, cortando teus papéis ali, tu vai lá, aquela cola puxou, ela vai fechar os poros da massa, e quando for colocar o papel, vai estar tudo ok. Mas isso precisa tu pensar sempre nesse ponto de vista como uma exceção, não como uma regra. Beleza? Aqui a gente busca o extraordinário. Aqui eu quero te tirar da média. Agora tem um detalhe quando eu falo esse monte de coisa, para quem está no YouTube, Facebook, Instagram, é o seguinte. O fato da gente fazer as coisas do mesmo jeito e esperar que as coisas melhorem, isso na verdade não nos leva a lugar nenhum. Essa soma de coisas que a gente conversou aqui foram coisas que eu fui aprimorando na minha jornada, no meu caminho, para me aperfeiçoar. E hoje eu estou trazendo aqui, ó, essa é uma bagagem de mais de 15 anos. Agora, tu pode escolher começar a executar isso ou ajustar o teu negócio também para isso que eu estou falando, ou não. E isso vai custar, é um custo de oportunidade. Bom, o quanto custa para o meu negócio não executar dessa maneira?
Teu negócio tá bom o suficiente? Tu quer começar um negócio do zero? Ou tu já tem o teu negócio e já parou para pensar que isso aqui pode te ajudar demais? Pode te deixar muito claro para ti como tu deve fazer as coisas? Bombamos no conteúdo hoje ou não? Foi porrada, né? Foi porrada. Agora eu vou responder pergunta. Eu vou virar meu celular. Quer fazer pergunta? O pessoal do YouTube bota nos comentários pergunta para mim. Quando eu olho pro lado, porque eu olho pro YouTube. O YouTube tá ali noutra parada, tá? Bota no comentário para mim, que eu vou responder os comentários do YouTube, perguntas, dúvidas sobre preparação de parede, alguma dúvida desse sentido. Para ti que está no Instagram, pode fazer pergunta na caixinha de pergunta aqui embaixo, tem uma caixinha de pergunta num pontinho de interrogação, tu pode clicar ali para fazer perguntas, que eu vou virar o celular agora para responder, porque senão eu não consigo acessar. Então vocês vão ver um movimento muito bolado. Ó, ih, tem gente aqui querendo entrar, tem uma loucura acontecendo aí. Vamos ver primeiro aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se o cara quer entrar. Albert, vamos ver se é brasileiro. O nome é americano, né? Vamos ver se o cara quer entrar falar comigo aí. Bora lá, vamos receber a galera aí. Responder dúvida, vamos lá. Vamos lá que na nossa live a gente vai dar mais um eito aí pra gente poder fechar. Aracaju, boa noite, Jonathan. Vai ter aula prática, colar papel na aula prática. Alexandre, a gente tem 500 vídeos para te olhar no meu, acho que no YouTube chega perto disso também, no meu YouTube, Instagram, e a gente já teve semana passada aula prática aqui, e a gente vai ter mais aula prática também. O fato que a gente tem outras formas também de mostrar aula prática, porém, aqui o nosso espaço é limitado, né? Tu vê que o nosso espaço aqui, ele não tem como fazer muita coisa, até porque as câmeras estão estáticas. E às vezes fica muito longe eu ficar falando como eu estou fazendo, e aí eu gosto de mostrar assim, ó, no detalhe, no milímetro, para te poder realmente evoluir e te desenvolver. Eu não dou conteúdo genérico. Quando eu falo, eu vou fundo e aprofundo, tanto para ti que está no zero, porque o cara que está do zero já sai lá na frente. Talvez tu que está aqui hoje, caiu de paraquedas aqui, tu já está sabendo mais do que muito instalador que não tem nem noção do que eu estou falando. Que não está aqui, não está comprometido. Papel de parede, alumínio na parede. Vi em alguns casos. Galera que é premium, galera que é... Tem alunos meus que usavam papel alumínio, tá? Só para te falar. Tem alunos meus que usavam papel alumínio e hoje estão mudando, não estão usando mais, tá? Porque a gente desenvolveu uma técnica muito mais aprimorada e avançada do que o papel alumínio. O papel alumínio ele tem um problema. Então eu tinha papel alumínio aqui, eu não sei o que eu fiz com ele. Ele estava sempre aqui na volta. Papel alumínio, ele é muito frágil. O risco de dar errado, já tem um problema que é uma adaptação, né? E é muito frágil o papel alumínio. Ele é algo que o risco de dar errado é grande. Eu fiz no meu quarto, eu tenho um... Até eu tinha dado de bônus para o pessoal que me seguia antes, uma aula gigante explicando um novo serviço que podia ser prestado com o que eu criei. Ah, Jonathan, tu criou, mas se tudo já existe, sim. Mas eu reagrupei uma série de coisas e criei algo novo para poder entregar e poder dar mais garantia para o teu cliente, dar mais resultado para ele. Eu não uso mais papel alumínio, cheguei até a usar, até aqui, ó, se tu olhar meus stories depois lá, tu vai ver que a gente estava removendo e trocando papel. Eu fiz testes, eu não falei, não uso por isso, por aqui, não. Eu fiz testes e comprovei, cara, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui dura mais, isso aqui dura menos. Não é, acho, não é acha, eu só falo do que eu faço. Se eu não faço, eu digo, cara, não faço, não tem como falar, entendeu? Vamos lá, Léo Douglas. No caso de uma parede que constatei umidade, como seria a preparação? Bom, aí tem uma parada sinistra. Tu constatou antes de instalar o papel, por exemplo? Primeira coisa, eu sou instalador, sou especialista em papel de parede. Primeira coisa que precisa te responder para ti mesmo. Tu é um especialista em impermeabilização?
Tô falando isso de boa, assim, por quê? Porque a gente não tá falando aqui de impermeabilização, né? Até quando a gente fala no papel alumínio, quando a gente fala em outros materiais que são paliativos, e o método que a gente desenvolveu do ProUmi, por exemplo, também é paliativo, mas tem paliativo que é mais eficiente, tem paliativo que é menos eficiente. Não é? Agora, quando tem umidade na parede, tu tem duas formas. Ou fazer o ProUmi, ou tu fazer, por exemplo, um revestimento com gesso acartonado, por exemplo. Aqui na minha parede do lado, aqui, quando vocês veem no meu stories, a gente tem uma parede com tijolinho, aquilo ali é um acartonado na frente da parede.